Julho de 1926. Rio do Peixe, sertão da Paraíba. Uma criança de 8 anos tira a camisa para lavar no riacho. As costas dela parecem um mapa de sofrimento. 15 marcas. Algumas velhas, cicatrizadas. Outras ainda roxas, sangrando. Lampião estava lavando o rosto a poucos metros. Viu, parou. E naquele momento algo mudou. Quem fez isso com você, menino? A resposta que ele ouviu desencadearia uma das vinganças mais calculadas da história do cangaço. Se você quer conhecer o lado de Lampião que os livros escondem, o protetor dos fracos, o vingador dos esquecidos, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque hoje você vai ver o rei do cangaço como nunca viram antes. E no final, você vai entender por que o povo do sertão protegia Lampião, mesmo sabendo dos crimes, mesmo conhecendo a violência, porque para eles, ele não era bandido, era justiça. Julho de 1926. Rio do Peixe, sertão da Paraíba. Uma criança de 8 anos tira a camisa para lavar no riacho. As costas dela parecem um mapa de sofrimento. 15 marcas. Algumas velhas, cicatrizadas. Outras ainda roxas, sangrando. Lampião estava lavando o rosto a poucos metros. Viu, parou. E naquele momento algo mudou. Quem fez isso com você, menino? A resposta que ele ouviu desencadearia uma das vinganças mais calculadas da história do cangaço. Se você quer conhecer o lado de Lampião que os livros escondem, o protetor dos fracos, o vingador dos esquecidos, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque hoje você vai ver o rei do cangaço como nunca viram antes. E no final, você vai entender por que o povo do sertão protegia Lampião, mesmo sabendo dos crimes, mesmo conhecendo a violência, porque para eles, ele não era bandido, era justiça. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Naquele ano tinha 29 anos, já era o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Comandava um bando de cerca de 30 homens, conhecia cada trilha, cada gruta, cada fazenda do sertão. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe. Lampião tinha regras, não atacava pobre, não roubava de quem já não tinha nada e tinha um ódio especial por quem machucava criança. Por quê? Porque ele mesmo tinha sido criança quando viu a violência destruir sua família. Sabia o que era ter a infância arrancada pela crueldade. Coronel Augusto Ferreira de Melo, 55 anos, dono de 3 fazendas, controlava a região do Rio do Peixe com mão de ferro. Rico, poderoso, intocável. Conhecido por 3 coisas: uísque importado, charutos cubanos e o chicote que carregava no cinto. Dizia que negro e criança se educam na ponta do couro. Batia em todo mundo, empregados, agregados, até em filhos de meeiros que deviam para ele. As autoridades sabiam, mas Coronel Rico não ia preso, simples assim. E Pedrinho, 8 anos, filho de Severina, lavadeira da fazenda do coronel, pai morto de tifo 2 anos antes. Trabalhava desde os 6, carregando água, alimentando galinhas, limpando estrebaria. Magro, descalço, olhos grandes demais para o rosto pequeno. E as costas contavam uma história que nenhuma criança deveria viver. Era esse menino que Lampião encontraria no riacho. E nada seria como antes. Julho de 1926. O bando de Lampião estava acampado perto do Rio do Peixe, numa área de mata fechada. Não estavam fugindo, estavam descansando. Tinham acabado de fazer um negócio lucrativo. Saquearam um comboio de armas que ia para a polícia. Venderam metade para compradores em Pernambuco, ficaram com a outra metade. O clima estava tranquilo. Maria Bonita preparava carne seca. Corisco afiava punhais. Dadá costurava um rasgão no gibão. Lampião tinha descido até o riacho para lavar o rosto. O calor estava insuportável.
A água, mesmo morna, era um alívio. Foi quando ouviu o barulho de passos leves. Criança. Virou a cabeça devagar, mão perto da peixeira por instinto. Mas relaxou quando viu. Menino magro, uns 8 anos, com uma trouxa de roupa suja. "Bom dia, seu Lampião", disse o garoto, sem medo. Lampião sorriu. No sertão, até criança sabia quem ele era. E, ao contrário dos adultos, elas não tinham medo. Tinham curiosidade. "Bom dia, pequeno. Vai lavar roupa?" "Sim, senhor." "Da minha mãe. Ela está doente, não pode vir." "E você veio sozinho?" "Sempre venho sozinho." O menino colocou a trouxa no chão e começou a tirar a camisa para não molhar. Movimento natural, sem pensar. E foi aí que Lampião viu. As costas do menino eram um território de dor, marcas de chicote. 15, talvez 20, algumas antigas viradas cicatrizes brancas. Outras recentes, ainda roxas nas bordas. 3 tinham crostas, sinais de que tinham sangrado há poucos dias. Lampião sentiu o sangue gelar e depois ferver. Ele tinha visto muita violência, tinha causado violência, mas aquilo era diferente. Era criança, era covarde, era desumano. "Pequeno", chamou, tentando manter a voz calma. "Vem cá um instante." O menino, já de costas, virou preocupado. "Fiz alguma coisa errada, seu Lampião?" Não, não. Só quero conversar." "Como é seu nome?" "Pedrinho, senhor." "Pedrinho? Essas marcas nas suas costas? Quem fez?" O menino abaixou os olhos. Silêncio. "Pode falar, rapaz. Não vai ter problema." Foi o coronel Augusto, senhor." "O dono da fazenda onde sua mãe trabalha?" "Sim, senhor." "Por que ele fez isso?" Pedrinho engoliu seco. "Porque eu quebrei um prato. Sem querer. Escorregou da minha mão." Lampião fechou os olhos, respirou fundo. Tentou controlar a raiva. "E as outras marcas? Também foi por prato quebrado?" "Não, senhor. Cada uma foi por uma coisa. Uma vez eu deixei a porteira aberta e as galinhas saíram. Outra vez cheguei atrasado com a água. Outra vez..." "Chega", interrompeu Lampião. Não queria ouvir mais. Já tinha ouvido demais. Se abaixou, ficou na altura dos olhos do menino. "Pedrinho, olha para mim. Isso que ele fez com você não tá certo. Entende? Não é certo bater em criança. Não é certo bater em ninguém assim. Mas minha mãe disse que coronel pode fazer o que quiser, que é assim que é." "Não é assim que tem que ser." Lampião colocou a mão no ombro do garoto. Delicado, paternal. "Você vai lavar a roupa da sua mãe, depois vai para casa e não fala para ninguém que me viu aqui. Consegue fazer isso?" "Consigo, seu Lampião." "Bom menino." Lampião voltou para o acampamento com passos pesados, a cabeça fervilhando. Quando chegou, o bando percebeu imediatamente. Conheciam aquele olhar. Era o olhar de quando Lampião tinha decidido alguma coisa. "Capitão, tá tudo bem?" perguntou Maria Bonita. "Não", respondeu seco. "Não tá." Chamou os principais. Corisco, Dadá, Moita Brava, Zé Baiano. Sentaram em círculo. "Tem um coronel aqui perto, Augusto Ferreira de Melo. Conhecem?" "Conheço de nome", disse Dadá. "Rico, poderoso, tem proteção política." "Tem mais uma coisa que ele tem", continuou Lampião. "Tem o costume de espancar criança com chicote. Acabei de ver um menino de 8 anos com as costas destroçadas." O círculo ficou em silêncio. "Capitão", começou Zé Baiano cauteloso, "a gente evita mexer com coronel que tem proteção política. Dá muito problema. A volante vem com tudo." "Eu sei", disse Lampião, "mas tem coisas que não dá para deixar passar." "Então o que o senhor quer fazer?" perguntou Corisco, já com um sorriso no canto da boca. Ele gostava quando Lampião resolvia fazer justiça.
Quero ensinar esse coronel que criança não se bate. Quero que ele aprenda na pele. E quero que todo coronel safado dessa região saiba: quem bate em criança responde para mim. Maria Bonita se aproximou. Virgulino, você sabe que eu te apoio em tudo. Mas preciso perguntar, isso é pela criança ou é por você? Lampião entendeu a pergunta. Maria conhecia sua história. Sabia que ele tinha traumas da infância, de quando viu violência contra sua própria família. É pelos dois, respondeu honesto. É por todas as crianças que apanham desses covardes. E sim, é por mim também, porque eu sei o que é ser essa criança. E jurei que quando pudesse fazer alguma coisa, ia fazer. Maria assentiu. Então vamos fazer. O plano começou a ser traçado. Não seria invasão violenta, seria pedagógico. Seria calculado. Seria uma lição que o coronel e o sertão inteiro nunca esqueceria. Lampião não atacava sem informação. Isso o diferenciava de cangaceiros comuns. Ele estudava, planejava, conhecia cada detalhe antes de agir. Nos 3 dias seguintes, o bando se dividiu em grupos pequenos. Disfarçados de tropeiros, vendedores, vaqueiros, foram até a região próxima à fazenda do coronel. E o que descobriram foi pior do que imaginavam. Zé Baiano voltou com o primeiro relato. Capitão, conversei com um vaqueiro que trabalhou lá. Disse que o coronel Augusto bate em todo mundo. Empregado que chega atrasado, leva chicotada. Mulher que queima comida, apanha. Criança que deixa animal fugir, nem se fala. Alguém já denunciou? Perguntou Lampião. Já. Uma vez um padre tentou intervir. O coronel mandou seus capangas quebrarem a capela. Outra vez, um delegado de fora quis investigar. Foi transferido em 1 semana. Moita Brava trouxe mais informações. O coronel tem uns 12 capangas armados. Mas são fracos, bêbados na maioria. Ficam mais na cachaça que na vigia. A fazenda tem 3 entradas. A principal é vigiada. As outras 2, nem tanto. Dadá conseguiu o mais importante. Capitão, consegui falar com a lavadeira, mãe do menino. Nome dela é Severina. Ela tá com medo de falar, mas quando disse que era gente do senhor, abriu o jogo. O que ela contou, que o coronel bateu no filho dela 5 vezes nos últimos 3 meses. Da última vez, foi porque o menino tropeçou carregando um balde e molhou a calça do coronel. 15 chicotadas. A mulher ficou segurando o filho a noite toda, enquanto ele chorava de dor. Lampião fechou o punho, a mandíbula travada. Mais alguma coisa? Sim, ela disse que não é só o filho dela. Tem outras crianças que trabalham lá. Todas levam chicote. O coronel diz que criança tem que aprender cedo a respeitar a autoridade. Autoridade, repetiu Lampião com desprezo. Isso não é autoridade, é covardia. Lampião decidiu que precisava falar pessoalmente com Severina. Não para confirmar, ele já acreditava, mas para olhar nos olhos dela e prometer algo. O encontro foi arranjado longe da fazenda, numa casa de farinha abandonada. Severina chegou assustada, olhando para todos os lados, rezando baixinho. Quando viu Lampião, ficou ainda mais tensa. Ele tinha fama, e fama no sertão podia significar salvação ou desgraça. Dona Severina, começou Lampião, com voz suave, pode ficar tranquila. Não vim fazer mal, vim oferecer ajuda. Ajuda, seu Lampião. Vi seu menino no riacho, vi as costas dele e quero que me conte tudo, sem medo. Severina hesitou, mas algo nos olhos de Lampião, talvez a raiva contida, talvez a sinceridade, a fez confiar. E ela contou. Contou que trabalhava na fazenda desde menina, que casou com um vaqueiro, tiveram um Pedrinho, mas o marido morreu, que ficou sozinha com o filho, sem terra, sem dinheiro, dependente do trabalho.
O coronel sempre foi ruim, disse com a voz trêmula. Mas depois que a esposa dele morreu, há 2 anos, ele ficou pior. Bebe todo dia. E quando bebe, o chicote sai fácil. Ele bate em todo mundo que não pode revidar. Capanga dele não apanha, vaqueiro grande não apanha, mas mulher, criança, velho, esses apanham. E ninguém faz nada. Severina deu um riso amargo. Fazer o quê, seu Lampião? Denunciar para quem? O delegado é apadrinhado dele. O prefeito deve favor. O juiz joga cartas na casa dele todo sábado. Seu menino, ele tem medo. Os olhos de Severina encheram de lágrimas. Tem pavor. Quando o coronel grita o nome dele, Pedrinho treme. Já molhou a calça de medo 2 vezes. E eu não posso fazer nada. Se eu reclamar, a gente é expulso. E para onde eu vou com um menino de 8 anos? Não tenho família, não tenho terra. Lampião se aproximou. Colocou a mão no ombro dela. A senhora não vai precisar fazer nada. Eu vou. O senhor vai matar o coronel. Não sei ainda, mas sei que ele vai pagar e que seu menino e todas as outras crianças não vão apanhar mais. Seu Lampião, o senhor promete? Eu prometo. Severina segurou a mão de Lampião com força. Chorou. E pela primeira vez em anos, chorou de esperança. Lampião não queria agir apenas pela palavra de uma pessoa. Queria certeza absoluta de que não estava cometendo injustiça. Nos dias seguintes, mandou seus homens conversarem com mais gente. Discretamente. Um antigo empregado da fazenda confirmou. Trabalhei lá 3 anos. Vi ele bater em todo mundo. Uma vez, um menino de 6 anos deixou um bezerro fugir. O coronel deu 20 chicotadas. A criança desmaiou na 10ª. Uma vendedora do mercado. Ele vem comprar na cidade. Sempre grosso, sempre gritando. Uma vez uma menina esbarrou nele sem querer. Ele deu um tapa na cara dela que derrubou, na frente de todo mundo. E ninguém fez nada. Um padre da capela local. Já tentei conversar com ele sobre mansidão cristã. Ele riu na minha cara. Disse que Deus deu o chicote para o homem usar, que filho que não apanha vira vagabundo. Tentei insistir. Ele mandou seus homens me removerem da capela. Cada relato era uma camada a mais de raiva, mas Lampião mantinha a calma. Não ia agir por impulso, ia agir com precisão. Na noite antes do ataque, reuniu o bando. Amanhã a gente vai visitar o coronel Augusto, e vai ser uma visita que ele nunca vai esquecer. Mas atenção, ninguém mata sem minha ordem, ninguém rouba dos empregados, ninguém assusta as crianças. E o coronel, capitão? Perguntou Corisco. O coronel vai aprender, do jeito que ele ensinou os outros, na base do chicote. O bando sorriu. Justiça estava a caminho. Amanheceu. O sol nascia devagar, tingindo o sertão de laranja e dourado. Na fazenda do coronel Augusto, o dia começava como sempre. Empregados acordando cedo, crianças carregando água, capangas ainda dormindo à bebedeira da noite anterior. Ninguém percebeu quando os primeiros cangaceiros se posicionaram. Lampião tinha dividido o bando em 3 grupos. Um cercaria a Casa Grande. Outro controlaria as saídas. O terceiro ficaria com os empregados, explicando que não estavam em perigo. Às 6 da manhã, o cerco estava completo. Lampião deu o sinal, um assobio fino cortando o ar, e então caminharam, 15 cangaceiros emergindo da caatinga como sombras ganhando forma. Gibões de couro, chapéus característicos, rifles nos ombros, peixeiras no cinto. O primeiro a ver foi um vaqueiro que abria o curral, ficou paralisado. Calma, amigo, disse Zé Baiano. A gente não vem por você, vem pelo patrão. Pelo coronel? Isso, onde ele tá? Na Casa Grande, ainda dormindo. Ótimo,
Maria Bonita ficou responsável por reunir os empregados no terreiro. Com voz firme, mas gentil, explicou: ninguém aqui vai ser machucado. A gente não veio roubar de vocês. Viemos fazer justiça. Quem apanhou do coronel pode ficar tranquilo. Ele vai sentir o mesmo. Sussurros, olhares trocados, e então, lentamente, algo inesperado. Sorrisos. Os empregados não estavam com medo do bando, estavam com esperança. Coronel Augusto Ferreira de Melo acordou com barulho estranho. Vozes, movimento. Ainda tonto de cachaça, levantou da cama. Corpo pesado, cabeça latejando. Caminhou até a janela e congelou. O terreiro estava cheio de cangaceiros. Seus empregados estavam reunidos, mas não pareciam reféns. Pareciam plateia. Que diabos? Tentou pegar a garrucha que ficava na mesinha. Não estava lá. A porta do quarto se abriu. Devagar, ameaçadoramente. Lampião entrou, sozinho, sem arma na mão, só o olhar. Bom dia, coronel. Augusto engoliu seco. Tentou manter a pose. Você sabe quem eu sou? Sabe que eu tenho proteção? O governador é meu amigo. Eu sei exatamente quem você é, disse Lampião com voz calma. Calma demais. Você é Augusto Ferreira de Melo, 55 anos, dono de 3 fazendas, viúvo, sem filhos. Deu um passo à frente. E tem mais uma coisa que você é. Covarde que bate em criança. A cor sumiu do rosto do coronel. Eu não sei do que você está falando. Oduir não sabe? Lampião inclinou a cabeça. Então deixa eu refrescar sua memória. Pedrinho, 8 anos, filho da lavadeira. 15 marcas de chicote nas costas. Lembra agora? Aquele moleque quebrou um prato. Eu tenho direito de disciplinar quem trabalha para mim. A voz de Lampião ficou perigosamente baixa. Disciplinar. É assim que você chama? Bater em criança de 8 anos até sangrar é disciplinar? Eu sou autoridade aqui. Eu mando. Você não manda em nada, cortou Lampião. Não hoje. Hoje você vai aprender uma coisa, fez sinal. Corisco entrou no quarto trazendo algo. O chicote do coronel. O mesmo que ele usava para bater nos empregados, nas crianças, nas mulheres. Augusto começou a recuar. Não, você não pode fazer isso. Eu tenho proteção. Proteção? Lampião sorriu sem humor. Cadê sua proteção agora, coronel? Cadê seus amigos poderosos? Cadê o governador? Pegou o chicote das mãos de Corisco. Testou o peso. O couro estava gasto, de tanto uso. Quantas pessoas você bateu com isso? Quantas crianças? 10, 20, 100? Eu posso pagar. Tenho dinheiro, tenho ouro, leva tudo. Não quero seu dinheiro, quero sua lição. Lampião mandou trazer o coronel para o terreiro, na frente de todos os empregados, na frente das crianças que ele batia, na frente das mulheres que ele humilhava, na frente dos homens que ele oprimia. Augusto foi colocado de joelhos, tentou resistir, mas Dadá e Moita Brava o seguraram firme. Tira a camisa, ordenou Lampião. Não, eu não vou. Tira, ou a gente tira para você. Com mãos trêmulas o coronel tirou a camisa. O corpo gordo, branco, mole, costas que nunca tinham sentido dor. Lampião levantou o chicote e falou alto para que todos ouvissem. Esse homem bateu em crianças, bateu em mulheres, bateu em quem não podia se defender. Hoje ele vai sentir o que eles sentiram. Não, por favor, eu prometo que nunca mais. Promessas não pagam dívidas. A primeira chicotada cortou o ar. O estalo ecoou no terreiro. O coronel gritou, alto, desesperado. Lampião esperou. Deixou a dor assentar. Depois levantou o braço de novo. Segunda chicotada. Mais um grito. Agora com lágrimas.
Pará, pará, eu imploro! Pedrinho implorou? Perguntou Lampião frio. E você parou? Terceira chicotada, quarta, quinta. A cada golpe, Lampião contava alto, para que todos ouvissem, para que todos soubessem. No 10º golpe, o coronel estava chorando como criança, babando, implorando. Chega, tio, por favor, chega. Lampião parou. Olhou para as costas do homem. 10 marcas vermelhas, algumas começando a sangrar. Se abaixou, ficou na altura do ouvido dele. Pedrinho levou 15. Você levou 10. Tá vendo como sou misericordioso? Levantou, virou-se para os empregados. Alguém aqui quer dar mais? Silêncio. As pessoas estavam em choque, vendo o todo-poderoso coronel reduzido a nada. Então, uma voz pequena. Eu quero. Era Pedrinho, o menino de 8 anos, saindo do meio da multidão. Severina tentou segurá-lo. Filho, não. Mas Pedrinho se soltou. Caminhou até Lampião, olhos fixos no coronel. Ele me bateu. Quero bater nele também. Lampião olhou para o menino. Viu a dor naqueles olhos, mas também viu algo preocupante, ódio. Se ajoelhou na frente de Pedrinho, colocou as mãos nos ombros do garoto. Pedrinho, olha para mim. Você tem todo o direito de estar com raiva. Ele te machucou, te fez sofrer. Mas se você bater nele agora, sabe o que vai acontecer? Ele vai sentir o que eu senti. Sim, mas você também vai virar um pouco do que ele é. E você não merece carregar isso. Mas ele merece apanhar. E ele apanhou. E vai apanhar mais se eu descobrir que voltou a fazer isso. Mas você é criança, não pode ter ódio no coração, porque ódio machuca quem sente, não quem merece. Pedrinho começou a chorar, não de raiva, de alívio. Lampião o abraçou, e ali, naquele terreiro, na frente de todos, o rei do cangaço mostrou algo que poucos viam: compaixão. Lampião mandou o coronel ficar de pé, as costas sangrando, o corpo tremendo. Augusto Ferreira de Melo, começou com voz de juiz. Você foi condenado pelo Tribunal do Sertão. Seus crimes, crueldade, covardia, abuso de poder. Eu já apanhei. Que mais você quer? Quero que você entenda. Chicote dói, mas sabe o que dói mais? Humilhação, medo. Ter que acordar todo dia sabendo que pode apanhar sem motivo. Virou-se para os empregados. Esse homem roubou de vocês. Não roubou dinheiro, isso eu sei que ele faz também, mas roubou dignidade, roubou paz, roubou infância dessas crianças, apontou para Pedrinho. Esse menino devia estar brincando, estudando, sendo criança, mas não, ele está com as costas rasgadas porque quebrou um prato. Voltou para o coronel. Então aqui está sua sentença. A partir de hoje você não bate em mais ninguém. Nem em criança, nem em mulher, nem em empregado. Entendeu? Eu entendi. Não terminei. Se eu ouvir de qualquer pessoa que você voltou a bater em alguém, eu volto. E da próxima vez, não vai ser 10 chicotadas. Vai ser o que você merece de verdade. Augusto engoliu seco. E se eu não obedecer? Lampião sorriu. Mas era um sorriso que gelava o sangue. Você conhece a história do coronel Jesuíno, lá de Pernambuco? Não? Deixa eu contar. Ele também batia em criança. Eu avisei. Ele não escutou. Sabe onde ele está hoje? Silêncio. Debaixo da terra, com uma bala minha no peito. A mensagem estava clara. Mas Lampião ainda não tinha terminado. Mandou o coronel ficar de pé, as costas sangrando, marcadas, o corpo tremendo. Augusto Ferreira de Melo disse com voz de juiz: você foi julgado pelo Tribunal do Sertão. Seus crimes,
crueldade contra inocentes, abuso de poder, covardia. Eu já apanhei, já paguei. Pagou! Lampião deu um passo à frente. 10 chicotadas pagam anos de terror, pagam as noites que essas crianças choraram de dor, pagam o medo que elas sentem quando ouvem seu nome? Silêncio. Não, não paga, mas é um começo. Virou-se para os empregados reunidos. Esse homem roubou de vocês. Não só dinheiro, isso eu sei que ele faz, mas roubou dignidade, roubou paz, roubou a infância dessas crianças. Apontou para Pedrinho. Esse menino devia estar brincando, correndo, sendo criança, mas não. Ele tem as costas rasgadas porque quebrou um prato. Um prato! A voz ecoou no terreiro. Então aqui está a sua sentença, coronel. A partir de hoje, você não bate em mais ninguém. Nem criança, nem mulher, nem homem. Entendeu? Entendi. Não terminei! O grito fez o coronel tremer. Se eu ouvir de qualquer pessoa que você voltou a levantar a mão para alguém, eu volto. E da próxima vez não vai ser 10 chicotadas, vai ser bala. E não vai ser só em você. Vai ser em todo capanga que te ajudar, em todo político que te proteger, em todo juiz que fechar os olhos. Lampião se aproximou até ficar a centímetros do rosto do coronel. Você conhece a história do coronel Jesuíno de Pernambuco? Não? Ele também batia em criança. Eu avisei. Ele não ouviu. Pausa dramática. Tá enterrado há 3 anos, com 7 balas minhas no peito. Augusto estava branco. As pernas mal o sustentavam. Mas eu tenho amigos poderosos. O governador tá longe. Eu tô perto. E entre a amizade de um político que esquece de você em um mês e o medo de Lampião que volta toda lua cheia, qual você acha que vai te fazer dormir melhor? Não houve resposta, porque não havia resposta possível. Agora vamos acertar as contas, continuou Lampião. Chamou Severina. A mulher se aproximou, ainda sem acreditar no que estava vendo. Dona Severina, quanto esse homem te deve de salário atrasado? Ela hesitou. Eu não sei, seu Lampião. Ele nunca pagou direito. Sempre dizia que descontava moradia, comida. Moradia numa tapera sem telhado. Comida de resto de cachorro. Cuspiu Lampião. Quanto seria o justo? 6 meses de trabalho? Seria uns 20 mil réis, mais ou menos. Lampião virou para o coronel. Cadê o dinheiro? No escritório. No cofre. Vai buscar e traz o triplo, 60 mil réis. O triplo? Mas isso é o preço dos juros, da humilhação, do sofrimento do filho dela. Ou você prefere mais 10 chicotadas? Augusto, ainda com as costas ardendo, cambaleou até a casa. Voltou com um saco pesado de moedas. Entregou a Severina com mãos tremendo. Ela pegou o saco, olhou, pesou na mão e chorou. Era mais dinheiro do que tinha visto na vida inteira. Era liberdade, era poder sair dali, era dignidade. E não é só ela, declarou Lampião. Olhou para os outros empregados. Todo mundo que trabalha aqui e não recebe direito vem aqui. Todo mundo. Formou-se uma fila. O vaqueiro que trabalhava desde menino sem nunca ver moeda. A cozinheira que cozinhava 3 refeições por dia e recebia só as sobras. O caseiro que dormia no chão da estrebaria. As crianças que carregavam água desde o amanhecer. Um por um, Lampião fez o coronel pagar, com dinheiro do próprio cofre. Isso que você está sentindo agora, disse Augusto enquanto ele entregava mais uma bolsa de moedas. Essa dor de ter que soltar o que é seu. É o que eles sentem quando você rouba o trabalho deles. A diferença é que eles precisam desse dinheiro para comer. Você só precisa para comprar uísque importado. Quando terminou, o cofre estava vazio.
E pela primeira vez em décadas, os trabalhadores daquela fazenda tinham dinheiro no bolso, tinham escolha, tinham liberdade. Muitos sairiam naquele mesmo dia, outros ficariam, mas agora com poder de barganha. O império do Coronel Augusto tinha ruído, não pelas armas, pela justiça. Antes de partir, Lampião reuniu todos, empregados e ex-empregados, no terreiro. O coronel ao lado, humilhado, ferido, quebrado. Prestem atenção, vou falar uma vez só. Sua voz era calma, mas carregava peso de verdade absoluta. Vocês, olhou para os trabalhadores, não são escravos. Não importa o que esse homem disse, não importa o que outros coronéis dizem. Vocês têm direito a salário justo, têm direito a não apanhar, têm direito a respeito. Alguns choravam, outros sorriam, todos ouviam. Se alguém aqui, coronel, fazendeiro, político, disser que você não tem direito, que tem que aceitar porque sempre foi assim, manda ele conversar comigo, porque eu vou explicar de um jeito que ele entende. Bateu no cabo da peixeira no cinto. Depois se virou para o coronel. E você? Eu sei que tem proteção política. Eu sei que conhece gente poderosa. Eu sei que pode chamar a volante. Pode colocar minha cabeça a prêmio. Augusto não disse nada. Só olhou para o chão. Mas antes de fazer isso, pensa bem. Você acha que eu vim sozinho? Você acha que não tenho olhos em toda essa região? Você acha que a volante me pega fácil? Apontou para a caatinga ao redor. Eu tenho gente em todo o vilarejo, em toda fazenda, em toda cidade. Se você encostar um dedo em qualquer pessoa que estava aqui hoje, em Severina, em Pedrinho, em qualquer um, eu vou saber antes do sol se pôr. Caminhou até ficar frente a frente com o coronel. E vou voltar, não com chicote, com bala. Entendeu? Augusto assentiu, sem voz. Não ouvi. Entendi, senhor. Bom, Lampião deu um passo atrás. Olhou para Pedrinho uma última vez. O menino estava ao lado da mãe, ainda segurando firme a mão dela. Mas pela primeira vez em anos, não estava tremendo. Estava de pé, firme. Pedrinho, chamou Lampião. O menino se aproximou. Sim, seu Lampião. Lampião se ajoelhou na frente dele, colocou as mãos nos ombros do garoto, olhou nos olhos. Você vai crescer, pequeno, vai virar homem. E quando virar, eu quero que você lembre dessa lição. Ninguém tem o direito de bater em você. Nem coronel, nem patrão, nem ninguém. Sua pele não é lugar de chicote. É lugar de sol, de vento, de abraço de mãe. Entendeu? Entendi. E mais uma coisa, não carrega ódio no coração. O que aconteceu hoje não foi vingança, foi justiça. Justiça a gente faz e depois deixa para trás. Ódio corrói, faz você virar igual a quem te machucou. Pedrinho pensou por um momento. Depois perguntou com voz de criança. E o senhor, seu Lampião, o senhor carrega ódio? A pergunta pegou Lampião de surpresa. Ele hesitou. Por um instante, o cangaceiro temido deu lugar ao homem ferido. Eu carrego sim, respondeu honesto. E é o meu fardo, meu erro. Não quero que você carregue o mesmo. Deu um tapa carinhoso no ombro do menino. Depois se levantou. Fez sinal para o bando. Era hora de partir. Mas antes de ir, virou para todos uma última vez. Lembrem do que viram aqui hoje. E contem para os outros, que todo coronel safado saiba, quem bate em criança responde para Lampião. E partiram. 15 sombras sumindo na caatinga como surgiram, deixando para trás não só um coronel humilhado, mas um povo com esperança. Nas semanas seguintes, a história se espalhou pelo sertão como rio correndo para o mar.
Ouviram? Lampião invadiu a fazenda do Coronel Augusto. Deu chicotada nele, na frente dos empregados. Fez ele pagar todo mundo. E tudo porque viu um menino com as costas rasgadas. A notícia chegou nas vilas, nos povoados, nas fazendas vizinhas. E cada pessoa que ouvia reagia de um jeito. Os pobres celebraram em silêncio. Não podiam comemorar abertamente. Coronéis tinham ouvidos em todo lugar. Mas nas casas humildes, nas rodas de conversa baixa, o povo sorria. Ele pode ser bandido, mas defende os fracos, dizia um lavrador. Fez o que a lei nunca fez, completava outro. Os coronéis ficaram nervosos. Porque se Lampião tinha feito aquilo com Augusto, rico, poderoso, conectado, o que impediria de fazer com eles? Muitos começaram a tratar os empregados melhor, não por bondade, por medo puro. Melhor pagar direito do que ter o rei do cangaço batendo na porta, comentou um fazendeiro com outro no mercado. E o coronel Augusto nunca mais bateu em ninguém, não por arrependimento moral, por terror. Toda vez que via uma criança, desviava o olhar. Toda vez que ouvia um assobio na caatinga, gelava. Toda vez que alguém chegava de surpresa, sua mão ia instintivamente para as costas, onde as cicatrizes ainda ardiam. O chicote que antes ficava no cinto foi jogado fora. Dizem que ele tentou contratar pistoleiros para matar Lampião, mas nenhum aceitou, porque matar Lampião era sentença de morte. O bando inteiro viria vingar. E Pedrinho, com o dinheiro que Lampião forçou o coronel a dar para Severina, mãe e filho saíram da fazenda naquele mesmo dia. Foram para a vila mais próxima. Alugaram uma casa pequena, mas digna. Severina começou a lavar roupa por conta própria, escolhendo seus clientes, recebendo o que era justo. E pela primeira vez na vida, Pedrinho pode ser criança. Não precisava acordar antes do sol para carregar água. Não precisava trabalhar até as mãos sangrarem. Não precisava viver com medo do som de passos pesados. Severina usou parte do dinheiro para colocar o filho na escola. Uma escola pequena, de chão batido e professor voluntário. Mas era escola. Pedrinho aprendeu a ler, a escrever, a fazer contas. As cicatrizes nas costas nunca sumiram completamente, mas com o tempo clarearam. Viraram linhas finas, quase invisíveis, mapas de um passado que ele não esquecia, mas que não o definia mais. Anos depois, muitos anos depois, Pedrinho cresceu. Virou homem, forte, digno, trabalhador. Casou com uma moça boa, tiveram 3 filhos, e quando os filhos, já crescidos, perguntavam sobre as marcas nas costas do pai, ele contava. Contava sobre o coronel cruel, sobre o medo, sobre as chicotadas, e sobre o dia que um homem, um bandido, um criminoso, mas também um protetor, mudou tudo. Foi Lampião? Perguntavam os filhos com olhos arregalados. Foi, respondia Pedrinho. Ele fez coisas ruins na vida. Roubou, matou, não era santo. Mas naquele dia ele foi meu salvador. E essa é a história que os livros de história não contam. Lampião foi muitas coisas. Bandido, assassino, ladrão, estuprador. A lista de crimes é longa e real. Mas ele também foi protetor dos fracos, vingador dos esquecidos, o único que enfrentava os todo-poderosos coronéis. E é por isso que o povo do sertão o protegia, mesmo sabendo dos crimes, mesmo conhecendo a violência. Porque quando você é pobre, no sertão dos anos 1920, quando o Estado não chega, quando a polícia trabalha para o opressor, quando não há lei nem justiça, Lampião era a única coisa entre você e a completa desumanização. Ele não era justiça perfeita.
Era justiça possível. Era violência respondida com violência. Era sangue pagando sangue. Mas para uma criança de 8 anos com as costas rasgadas, era esperança. Hoje, quase 100 anos depois, essa história ainda ecoa. Avós contam para netos, netos passam para bisnetos. O dia que Lampião viu as cicatrizes e fez justiça. E toda vez que contam, a lição permanece. Ninguém tem o direito de bater em criança. Não importa quão poderoso seja, não importa quão rico seja, não importa quão protegido seja. A justiça pode demorar, pode vir torta, pode vir violenta, mas sempre chega. Às vezes chega de toga e martelo. Às vezes chega de gibão de couro e rifle no ombro, mas sempre chega. E você, o que acha dessa história? Lampião estava certo em fazer o que fez. Era justiça ou só violência? Ele era herói ou vilão, ou era as duas coisas ao mesmo tempo? Comenta aí. Quero debate de verdade. Quero saber o que você pensa. E se você ficou essas 1 hora inteira comigo, 60 minutos de história, você é guerreiro de verdade. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana tem história do cangaço. História real, sem romantização. O sertão como ele era, cruel, injusto, mas também cheio de gente lutando para sobreviver. Até a próxima. E lembra, no sertão a justiça pode demorar, mas quando chega, chega pesada.